A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe você em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse daqui é mais um culto online promovido pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Em nome de todos os pastores, eu quero lhes mandar um abraço bem forte, tá certo? Que você fique firme na presença do Senhor, não desista de Deus por nada neste mundo. Fique na presença, porque Deus, Ele vai nos dar vitória. Mas eu digo para você também, acesse ali no Facebook a nossa página na internet, vá ali, tem muitos conteúdos bons para que você seja edificado espiritualmente. Inclusive temos ali o culto, né, para as criancinhas, que é a diaconisa Bruna, né, a qual também tem feito um trabalho excepcional ali com o Bernardinho. E temos também, lembrando que temos também ali no YouTube, temos vários vídeos ali maravilhosos de estudo, de pregações da parte do Senhor, onde você vai ser completamente edificado em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito bom para nós, né? Para que nós possamos ter força para continuar. Porque se você não ouvir a palavra, se você não se edificar espiritualmente, você não vai conseguir subsistir mediante as lutas e situações difíceis que atravessamos. Então, meus queridos, que nós possamos ficar firmes na presença do Senhor, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, da mensagem de hoje que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos se intitula Provisão em meio ao vale da sombra da morte, não é? Isso aí nós podemos observar o Salmo 23, do versículo 1 ao 6. No Salmo 23, versículo de número 1 diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é nós sabermos que Deus está conosco. O Salmo 23, ele é um salmo tremendo, que tem muitos ensinamentos para nós. Ele é um salmo rico, onde nós podemos tirar muitas lições de que Deus, ele não abandona os seus. Deus, ele não nos abandona, muito pelo contrário. Ele é um Deus provedor, ele é um Deus que está presente em toda a situação, ele é um Deus que nos guarda, ele é um Deus que nos traz segurança. E é isso que nós vamos ver nesse Salmo 23. Nós vamos aprender algumas lições aqui nesse Salmo. Veja bem, quando o salmista ele diz assim, o Senhor é meu pastor, ele na verdade está falando o quê? É um pronome, é um adjetivo de possessão, né? Na língua portuguesa é um adjetivo de possessão. E uma coisa interessante, quando nós vemos essa palavra meu, dentro do conceito bíblico, essa palavra está dizendo o quê? Quando o salmista, ele utiliza esta palavra meu, que na verdade é o quê? É um pronome de possessão, mas só que esse pronome de possessão é utilizado o quê? É utilizado na língua portuguesa. Mas, se nós utilizarmos dentro dos termos bíblicos, vamos observar que é uma coisa que é um pronome muito profundo, não é? Esse pronome, ele coloca o quê? Ele coloca algo que é peculiar, algo que é conhecido. Você está entendendo? Coloca tipo uma intimidade. Então, quando o salmista ele pega e fala assim que o Senhor é meu pastor, ele está falando de um Deus, ou está falando do seu pastor, que é alguém peculiar para ele.
alguém que ele tem intimidade, é alguém que ele é conhecido, Você está entendendo? Ou seja, em outros termos, nós devemos entender que é uma aliança, não é? Entre ambas as partes, é uma aliança entre ambas as partes, entre o seu pastor, veja bem, e a sua ovelha. No caso, Davi está colocando Deus como pastor dele. Você está entendendo como é? Que coisa maravilhosa nós entendermos isso. Mas só que, veja bem, tem que ser um acordo mútuo. Mas se não existe esse acordo mútuo entre eu querer que Deus seja o meu pastor, se eu não tivesse acordo mútuo, ou através da minha pecaminosidade, porque a palavra do Senhor nos informa, Isaías 59, versículo 1 e 2, nós podemos ver, os vossos pecados separam você do seu Deus. Por isso ele não pode ouvir e por isso ele não pode estender a mão para te salvar. Então, isso quebra uma regra importante em dizer que o Senhor é nosso pastor. Como que eu posso dizer que o Senhor é meu pastor se eu vivo em pecado, em transgressão, se eu desobedeço ao Senhor, se eu vivo em rebeldia diante dele? Então, meus amados, Deus ele não tem ovelhas rebeldes. Ele não tem pessoas que vivem debaixo de rebeldia. Isso é bem patente. Nós podemos observar que quando o salmista ele fala que o Senhor é meu pastor, ele está falando de uma forma profunda, de uma forma no âmago. Ele está falando de uma raiz, algo intrínseco no seu coração, que o Senhor é o pastor dele. Será que você tem o Senhor como seu pastor? Será que eu tenho o Senhor como meu pastor? Então isso é uma coisa que nós devemos o quê? Nós devemos estar analisando, para que Deus ele possa direcionar a nossa vida e ele possa prover aquilo que nós necessitamos. Que coisa interessante, não é? Então veja bem, quando o Salmo 23, de uma maneira panorâmica, nós vemos que ele tem ali 5 itens importantes que nós devemos entender. 5 posições que o Senhor toma em nossa vida. Mas quais são essas 5 posições? Então nós vamos ver essas 5 posições. A primeira posição que nós podemos observar que o Senhor toma em nossa vida, quando nós temos um relacionamento de amor, ou de amizade, nós temos um relacionamento assim com intimidade com o Senhor, vivendo para a glória de Deus, a primeira posição que ele toma em nossa vida, qual é? Primeiro, ele é um Deus provedor, ele é o nosso pastor porque ele nos provê todas as coisas, vai trazer provisão para a nossa vida, não é? Por quê? Porque diz ali, nada me faltará, então ele é provedor. A primeira coisa que nós observamos, o Senhor é provedor na vida daquele que tem intimidade, daquele que vive com amor, daquele que está na sua direção, daquele que vive diante dele. Primeira coisa, o Senhor toma essa posição em nossa vida. A segunda posição que Deus toma na nossa vida, ele nos traz o quê? Segurança. Né? Então o pastor, ele traz segurança para a sua ovelha. Assim o Senhor também traz segurança para aquele que ama a ele, aquele que busca a ele, aquele que tem intimidade com ele. Não é? Então nós podemos observar isso também. Então, quando a palavra do Senhor, quando o Salmo 23, né, ali no versículo 1 diz assim, em verdes pastos me faz repousar. Repousar significa que uma segurança que o Senhor nos dá. Assim o pastor, quando está perto da sua ovelha, ele traz segurança. Por que segurança? Porque se vier o lobo, porque se vier algum animal para querer atacar a ovelha, o pastor está ali para proteger. Assim o Senhor está para proteger a minha e a sua vida. Por isso que nós devemos o quê? Ter intimidade com Deus, devemos ter intimidade com o Senhor, devemos aprofundar as nossas raízes de amor para com Ele. Devemos estar com a nossa aliança em dia, não é? Devemos estar com a nossa aliança em dia. Isso é muito importante para mim e para você. A terceira posição que o Senhor ocupa na nossa vida, quando nós temos ali um relacionamento de amor, de intimidade para com Ele, Ele nos direciona em todas as coisas. Né? Ele nos direciona, ele nos dá ânimo e nos enche de vigor.
Você pode observar que é isso que acontece. Ele não só direciona, mas ele dá ânimo e dá vigor para nós continuarmos. Eu não vejo nenhum pastor apacentando, eu nunca ouvi falar de pastor apacentando a sua ovelha para ir a determinado lugar e deixar a sua ovelha passar fome ou dificuldade, tanto na questão física como na questão espiritual. Então o Senhor está a todo momento nos provendo, tanto espiritualmente como materialmente, em todas as coisas. Essa é, né, a quarta posição. O pastor é presente em todos os momentos da nossa vida. Ou seja, ele é um pastor presente. Deus está presente em todas as nossas vidas. Então, meus amados, em todo momento, ou seja na tribulação, ou seja na luta, ou seja na abundância, ou seja diante, sabe, de uma situação de passar pelo vale da sombra da morte, como está escrito no próprio Salmo, o Senhor nunca nos abandona. Porque ali mesmo no Salmo, né, nós podemos observar, no Salmo mesmo, diz ali que o Senhor ele vai atravessar o vale da sombra da morte conosco. Sim, ele vai atravessar. Por isso que ele coloca o cajado, por isso que ele coloca a vara, porque a vara nós podemos observar que o cajado e o Espírito Santo estão conosco. Você está entendendo? Nós podemos observar que a palavra de Deus e o Espírito Santo está conosco. E também nós vemos aqui no tópico 5, né? O Senhor é o pastor que exalta as suas ovelhas. Então saiba disso, que ao final de todas as lutas, situações que você passa, o Senhor no final tem exaltação para mim e para a sua vida. Mas nós devemos ter o quê? Devemos ter aliança diante do Senhor, devemos amar ao Senhor, devemos ter uma vida íntima com o Senhor, devemos estar o quê? Fazendo a sua vontade, porque Deus, Ele é conosco, não é? Ele é conosco para nos dar vitória. Então, veja bem que Davi tinha essa consciência quando ele escreveu esse salmo, tá certo? E podemos observar no versículo 6 que Deus também vai nos garantir ficar em sua casa. Nós seremos estabelecidos em sua casa, não é? Enquanto ali no Salmo 1, nós vemos ali no final, né, que o justo que o ímpio não vai permanecer junto com o justo, mas aqui nós observamos que o justo vai ficar na casa do Senhor por longos dias, vai ser fortalecido. Meus irmãos, então que nós possamos tomar esse salmo para as nossas vidas, para que nós venhamos a entender que nós devemos ter comunhão com Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, tá certo? Que Deus esteja conosco e que nós venhamos a ter essa compreensão e buscar mais a presença do Senhor, ficar mais debaixo de sua graça, porque o Senhor tem vitória para nós. Em João 10, versículo de número 1, diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Então aquele que sobe pelo curral das ovelhas, ou seja, aquele que vai por uma maneira ilícita, aquele que vai muitas vezes de uma maneira irregular, de uma maneira totalmente fora daquilo que é correto, é o que? É salteador. É salteador. Então esse não é o pastor, não é? Vamos continuar aqui, olha só o que diz a palavra de Deus no versículo de número 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então o salteador pula o curral e o pastor entra pela porta. Aquele que é salteador pula pelo curral, ou seja, faz as coisas de maneira ilícita, as coisas de maneira que não são corretas diante de Deus. Mas o pastor é o pastor das ovelhas, ele vai entrar pela porta, pela maneira lícita, pela maneira correta. Observe bem, né? Então nós devemos observar isso aí. Porque nós temos que ter discernimento das coisas, meus irmãos. Com respeito àquele que é pastor e àquele que não é. Aquele que faz as coisas corretas, de uma maneira que agrada ao Senhor, e aquele que não faz. Temos que tomar cuidado, não é? Temos que tomar cuidado. No versículo de número 3 diz assim, olha só. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz.
ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então, observamos aqui, olha só, o porteiro abriria a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva para fora. Então quer dizer que as ovelhas vão conhecer a voz do pastor, vão ouvir a voz do pastor. Então é isso que nós devemos entender, que nós possamos guardar, saber discernir qual é a voz do pastor e qual é a voz daquele que é mercenário, né? Daquele que na verdade quer usufruir das ovelhas de uma maneira ilícita, quer sugar das ovelhas. Então nós devemos ter discernimento com respeito a isso. Continuando, no versículo 5 diz aqui: mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Então, meus amados, então a ovelha tem que ficar esperta à voz do estranho. Ei, peraí, esse aqui é o pastor, esse aqui é o estranho. Está entendendo? Por quê? Nós devemos entender. Como que as pessoas estão pregando a palavra de Deus? Com verdade? Estão pregando dentro dos critérios que a própria palavra de Deus estipula? Estão pregando na unção do Espírito Santo? Ou meramente sistema de homens? É meramente o quê? É meramente métodos, liturgias, tudo para enganar o povo, fazendo muitas vezes manipulações dentro da palavra para querer enganar as ovelhas. Você está entendendo? Apenas por um interesse. Então nós devemos tomar cuidado com isso. A Bíblia nos ensina que nós devemos tomar cuidado com essas coisas, né? Devemos tomar cuidado com essas coisas, porque quando isto vem, meus amados, o que a palavra de Deus aqui está nos recomendando? Não ouvir a sua voz, mas fugir dessas coisas. Vamos fugir, tá certo? Vamos fugir, porque é a voz do estranho, não é a voz do pastor. Não é a voz do pastor. Agora, no versículo de número 6, diz aqui, ó. Vamos lá no versículo 6, diz assim: Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Veja bem, não compreenderam. Olha só que coisa, né? Então quer dizer que Jesus está falando de um ensinamento e as pessoas não estavam entendendo. Será que você está entendendo? Será que você está guardando no seu coração? Será que eu estou guardando no meu coração? Porque muitas vezes, por falta de entendimento, nós podemos quebrar nossa cara. Às vezes, nós temos que sempre, né? Não é às vezes, nós temos que sempre estar ouvindo os alertas do Senhor, para que nós não venhamos cair o quê? Nas malhas do inimigo. De jeito nenhum, nós temos que ficar sempre alertas àquilo que o Senhor está nos falando. No versículo 7 diz aqui: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus é a porta das ovelhas, né? Versículo 8: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então, aqui nós observamos que nós devemos ouvir a voz do pastor e não a voz do salteador. Nós devemos ouvir a voz daquele que pode todas as coisas, daquele que é verdadeiro, daquele que é único, aquele pastor que é do Salmo 23, nós devemos ouvir a sua voz, nós devemos caminhar com ele, nós devemos estar com a nossa aliança em dia com ele, nós devemos estar na presença dele. Por quê, meus amados? Porque todo aquele que estiver na presença do Senhor vai prevalecer contra as situações, as lutas, as dificuldades, o ataque do inimigo, vai vencer todas as coisas, porque o Senhor nos garante. Ele diz na sua palavra que ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós só vencemos com Jesus Cristo, não tem outro jeito. Se você e eu passarmos pelo vale da sombra da morte, cuidado com os falsos pastores, cuidado com aqueles que falam palavras de lisonja para você,
que te dão outro tipo de direção que não é a direção de Deus. Cuidado, porque no vale da sombra da morte nós podemos nos esquecer da vale do cajado. No vale da sombra da morte nós podemos nos esquecer da palavra do Senhor. No vale da sombra da morte nós podemos ficar fragilizados, e dessa fragilização o inimigo ele pode pegar, enviar os seus, pode enviar ali as pessoas que são dele para querer nos enfraquecer espiritualmente, para tirar a minha fé e a sua fé e fazer que nós venhamos cair em apostasia. Cuidado, meus amados, cuidado. É um alerta da parte de Deus para mim e para você. Para mim e para você. Porque continuando, olha só o que diz o Salmo 8. Olha só o que diz, aliás, João capítulo 10, versículo de número 8. Diz assim: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Se você é a ovelha do Senhor, você não vai ouvir os estranhos. Você não vai ouvir o estranho. Você não vai ouvir. A não ser que você queira ser enganado. A não ser que você queira ser ludibriado. Mas veja bem que no vale da sombra da morte existe um perigo muito grande de que você possa ser enganado e de repente você possa ser o quê? Neutralizado pelo inimigo. Você pode cair ali naquele lugar ali e vai ser difícil levantar. Vai ser difícil levantar você daquele lugar. Meus irmãos, nós passamos por lutas, passamos por situações, mas Deus está conosco desde que nós possamos a cada momento, a cada instante renovar a nossa aliança. A cada momento, a cada instante termos intimidade para com Deus. Ter uma vida de vigor diante do Senhor, estar diante da sua presença, orando, buscando. Você está entendendo? Como o salmista mesmo disse: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Quando eu tenho essa posição diante de Deus, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei o Deus a quem sirvo. Isso é importante para mim, é importante para você também. Porque se nós continuarmos aqui no versículo 9, diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, ou seja, encontrará abundância, encontrará descanso, encontrará o quê? Encontrará a presença de Deus, o descanso, a alegria, a paz. É só em Jesus Cristo, meu amado, é só em Jesus Cristo que nós podemos ter essas coisas. É isso que o Senhor está querendo dizer, resumidamente na minha e na sua vida. Agora veja bem no versículo de número 10 diz aqui: o ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Meus amados, nós não podemos ter vida plena a não ser em Jesus Cristo. Não seja ludibriado. O mundo pode te oferecer um monte de coisas aí. O mundo, o mundo pode te oferecer mundos e fundos. O diabo ele pode fazer uma marketing do mundo tremendo. Ele pode te mostrar praia, pode te mostrar que as pessoas estão se alegrando, pode te mostrar aí pessoas que estão muitas vezes aí com celular, que estão com isso, estão com aquilo, estão passeando, estão fazendo isso, aquilo, outro. Você até mesmo fora da igreja por um motivo até justo, porque nós estamos vendo aí que não está fácil. Mas isso não deve nos esquecer que nós temos um pastor. Esse pastor é Jesus Cristo. Que nós temos aquele que nos retaguarda em todas as coisas, aquele que está vendo as nossas atitudes, aquele que habita dentro de mim e de você. Nós não devemos excluir isso da nossa vida. Eu aceitei Jesus Cristo, mas sabe o que é? Agora com essa pandemia eu posso fazer o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero. Ninguém está vendo, o pastor não está vendo, o presbítero não está vendo, a fulano não está vendo, porque o diácono não está vendo. Meu irmão, será que a nossa vida se resume apenas a ver, apenas a constatar aquilo que o homem está vendo? E Deus? Será que Deus não é mais importante do que essas pessoas?
Será que Deus não é mais importante? Será que Deus não é mais poderoso? Será que o Senhor ele não é onisciente para saber de todas as coisas, o que você faz ou deixa de fazer? Meus irmãos, não sejamos tolos a ponto de achar que só porque o pastor não está vendo, porque o presbítero não está vendo, porque fulano não está vendo, que Deus vai deixar dessa forma. Meu irmão, isso é uma baita de uma falta de sabedoria da nossa parte, porque Deus, ele é presente e Deus ele vai dar o galardão conforme a pessoa faz as coisas. Ou seja, o galardão do bem se ela está fazendo aquilo que é justo, ou o galardão do mal se ela está fazendo aquilo que é mal. Porque Deus não se zomba, meu irmão. Não se zomba de Deus. Então nós devemos entender que o Senhor, ele é o nosso pastor. Em todos os momentos da nossa vida, ele é o nosso pastor. Em todas as áreas da nossa vida, ele é o nosso pastor. De uma maneira plena, ele é o nosso pastor. Mas só que nós não venhamos a desprezar a nossa aliança, a nossa intimidade para com ele, porque nosso Deus é maravilhoso, ele é tremendo sobre toda a terra. Aleluia. Vamos orar nesse instante em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nesse instante eu te louvo e te agradeço por esta palavra, Senhor. Venha nos fortalecer e nos guardar, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós venhamos a ter intimidade contigo acima de qualquer outra coisa e que nós não venhamos a desistir dos teus caminhos, para a honra e glória do teu nome. Converta o nosso coração, Senhor meu Pai, em nome de Jesus. Tá certo, meu irmão? Fique com Deus, que Deus abençoe você em nome de Jesus, tá certo? Deus abençoe, fique com Deus.